Temos. Caros ouvintes, internautas, telespectadores, boa tarde. Segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018, estamos aqui com o nosso programa Pronto Atendimento ao ar para que possamos estar atendendo a você e acolhendo você. E para isso nós precisamos da assistência, do socorro da equipe técnica, da figura do Everaldo, da Margarete, da nosso companheiro Valdeci, Luiz Leite, para que nós possamos estar chegando até vocês e assim poder estarmos juntos compartilhando desse nosso programa Pronto Atendimento nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018. Hoje a nossa companheira Guilmar está com uma outra atividade dentro da FEAL, mas na próxima segunda-feira com certeza estará conosco. E também o nosso amigo Paulo América dos Reis teve questões profissionais que o impediram de estar conosco hoje. E nós temos aqui a companhia do nosso amigo Marcos Cassela. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, caro ouvinte, boa tarde, amigo internauta, a todos vocês que prestigiam a Rádio Boa Nova, que prestigiam a TV Mundo Maior. Aqui estamos para falar de espiritismo, de vida. Mande suas questões, que assim vamos responder. Se você quiser mandar sua questão pelo WhatsApp, tome nota. 98-575-9580. 11, prefixo de São Paulo, 98-575-9580. Se você quiser também mandar sua questão por telefone, temos o nosso telefone online, 0800-979-5011. 0800-979-5011. É só telefonar. Se você quiser telefonar também no fixo, 2457-5011, prefixo 11, 2457-5011. Então mande sua questão e será um prazer falar sobre ela. E também interagindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? E nós podemos estar naturalmente conversando e dialogando. E nós queremos conversar um pouquinho sobre o nosso 16º encontro, Amigos da Boa Nova, que vai ser agora dia 21 de abril, sempre lá no mesmo espaço, o Espaço Prisma, ali em frente ao Shopping Internacional. E será no sábado, 21 de abril, exatamente das 10 horas às 17 horas, e teremos lá a presença de muita gente legal. Na área da música, por exemplo, teremos a dupla Ricardo e Eduardo, teremos a nossa amiga Paula Zampi. Nos comunicadores teremos lá muitas pessoas como o André Marusso, o Ido Rosa, a Deusa Samur, teremos a nossa companheira Delma Franco e mais, muito mais pessoas. Então, você quer participar, quer estar conosco? Dá uma ligadinha para 11 2458 3214 e 11 24 56 7109 ou ainda pelo site mundomaior.com.br. Será o nosso 16º encontro, será uma alegria estarmos juntos e naturalmente você que é sócio Amigos da Boa Nova poderá estar comprando o seu convite com excelente desconto, mas também você poderá estar comprando para algumas outras pessoas também com excelente desconto. Então, vamos estar telefonando, vamos estar entrando no site e aí com certeza você vai estar adquirindo o seu convite. Nós vamos estar lá juntos nesse 16º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai ser no dia 21 de abril de 2018, num sábado, das 10 às 17 horas. Muito bem, Marcão, temos alguém aí conosco no Face ou no telefone? Nós temos no WhatsApp a nossa querida Érica lá de Pilões, né? Ela manda duas questões para a gente. Né? Pilões, Bahia, isso. Primeiro, como se explica um cego de nascença sonhar e no sonho ele enxergar? Isso é possível pela reencarnação? Como é que funciona? Né? E ela manda uma segunda questão, aí é totalmente diferente. Na visão espírita, qual é a mensagem que podemos tirar da Arca de Noé? Abraços, beijos. Bem, amiga Érica, Pilões, Bahia. A deficiência é do corpo físico. A deficiência visual é do corpo físico, motivada por necessidade dessa alma que está sendo monitorada pela lei de causa e efeito. Aliás, tem lá no Evangelho que Jesus diz, é preferível que tu entres na vida sem um olho do que ele seja motivo de escândalo em ti. Então, possivelmente, dentro do processo dessa fala de Jesus, e analisando sobre o critério da lei de causa e efeito, nas outras encarnações, esse indivíduo pode ter utilizado a visão e gerado escândalos. Agora, ele está num processo reencarnatório para evoluir, mas também para se reeducar segundo as suas falhas comportamentais. Então, portanto, na memória do cérebro físico nessa encarnação, não tem registro de enxergar. Mas na memória do cérebro perispiritual,
na memória do cérebro perispiritual, existem os registros das outras vivências reencarnatórias, em que ele enxergava naturalmente. Então, ele estando fora do corpo físico, em plenitude do mundo espiritual, porque quando o corpo adormece, eu me desdobro em todo o mundo espiritual, e muitas coisas que eu narro como sonho, na realidade, são vivências espirituais que eu estou tendo, principalmente aquelas que têm matizes de cores. Essas são muito mais vivências do que, entre aspas, sonhos. Então, portanto, o espírito, com seu perispírito, nas outras encarnações, tem perfeitos arquivos de memória, o espírito, de enxergar e enxergar cores. E, portanto, o perispírito registra esse processo, não é, Marcos? Sim, e lembremos, aqui nós estamos falando, né, Érica? Você está comentando do caso da visão. Então, estou cego nesta encarnação, não sou cego, estou cego nessa encarnação, por limitações necessárias no corpo físico, devido à chamada lei de causa e efeito, onde no passado eu usei a visão de forma indevida, acabei cometendo equívocos graves, então nesta encarnação eu estou sofrendo as consequências de não enxergar. Porém, quando eu saio do meu corpo físico, ou seja, quando eu não estou mais no corpo físico, que eu estou desdobrado no sonho, por exemplo, que é o que você comenta, eu enxergo naturalmente, porque quem está enxergando é o perispírito. A limitação é no corpo físico, necessária para que nesta encarnação eu não me comprometa mais e também não comprometa mais a quem está à minha volta. Mas, como espírito, enxergo pelo perispírito, e sempre que eu estou fora do corpo, como no momento do sonho, eu enxergo naturalmente. É até interessante essa questão de no sonho eu estou enxergando, que está dizendo que esse espírito está lidando com a questão da deficiência visual com méritos, porque está no sonho enxergando, dizendo que está desdobrado do corpo, enxergando, dizendo claramente até esse momento que quando ele voltar para a pátria espiritual, vai cessar a questão da cegueira, porque é uma questão só do corpo físico, e que aí então ele vai voltar para lá com a plenitude da sua visão. É bem interessante. E qual outra pergunta, Marcos, que ela fez? Ela pergunta qual que é a mensagem, né, pela ótica espírita, quando a gente fala da Arca de Noé. Amiga, a Bíblia da Arca de Noé. Entendamos uma coisa. A Bíblia foi um livro escrito por homens e narra a história de um povo. Então nós temos que contextualizar aquele momento, aquele instante. Eu sou franco em dizer para você que não tenho muito de falar sobre esse assunto, porque eu não me debrucei sobre o assunto chamado Arca de Noé. Mas a gente pode fazer uma pesquisa e trazer posteriormente para você. Tá bem, Érica? Ok, bom, vamos fazer sim. Uhum. Nós temos uma outra questão. Aqui é a nossa... Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. É o Jamil, onde ele nos fala: gostaria da opinião de vocês como ajudar uma amiga da família que não é espírita, não frequenta o espiritismo. A mãe dela morreu há mais ou menos um mês e ela alega ter visto estar vendo a mãe frequentemente na casa dela. Que ela, né, a moça e a mãe moravam juntas. Okay. Ela vê a mãe sentada, ela vê a mãe na poltrona do quarto, ela vê a mãe na cozinha enquanto ela prepara o almoço. Que instruções eu poderia dar a ela? O Jamil pergunta. Que instruções eu poderia dar a ela? Amigo Jamil, nós temos duas situações aí que possam estar acontecendo. Primeiro, pode ser real a presença da mãe junto à filha no lar? Pode. Tem muitos espíritos que quando desencarnam, nem percebe que está desencarnado. Pode ser um fator desse aí, ele continua vivendo dentro do lar, como se estivesse vivendo o seu cotidiano de encarnado. Mas pode ser também que ela esteja no lar, na relação com a sua mãe, em função da postura emocional da filha que ela está. Porque ela pode não estar aceitando o desencarne da mãe e pode estar retendo a mãe na sua companhia com seu estado psíquico e emocional. Esse é um fato. E os espíritos narram muito fato disso em várias obras, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros. Então, assim, existem essas duas questões. Uma outra questão é que, pelo estado psíquico e emocional dela, pela vivência do desencarne da mãe, ela pode estar, momentaneamente, tendo uma manifestação anímica. Ou seja, ela pode estar, por esse fator emocional, numa questão de uma tensão psíquica e emocional, e isso possa estar mexendo, digamos assim, com os arquivos de memória, porque o ambiente doméstico está cheio de imagens da vivência da mãe no ambiente doméstico, junto com ela, da mãe no sofá junto com ela assistindo televisão, da mãe na cozinha junto com ela, e assim sucessivamente. Pode ser que esse seja um fator que ela está vendo o quê? Que ela está vendo as imagens registradas no fluido cósmico universal do ambiente do lar, ok?
Agora, como ela não é espírita, você falou, ela é católica. O que você pode fazer? Você pode dialogar com ela, perguntar se ela gostaria de conversar sobre esse assunto e você posicioná-la através da ótica espírita. E através da ótica espírita, você pode estar posicionando essas questões que nós falamos. E em ela aceitando, uma coisa muito importante que você tem que falar com ela é o seguinte, que a mãe dela tem todo um trabalho de continuidade de vivência e de evolução no mundo espiritual. E que ela tem a sua continuidade de vida de encarnada. Eventualmente elas poderão se encontrar, vão se encontrar a partir do momento que será bom para ambas as partes. Será bom para ela, que aqui está, e para a mãe. Quando assim for, ambas estarão se encontrando espiritualmente, sem nenhuma dificuldade, mesmo ela estando encarnada, é mais encarnada porque existe o desdobramento através do sono da alma que está no corpo. Agora, tudo isso você pode conversar com ela e se ela aceitando, você pode, por exemplo, sugerir uma obra chamada aí A Vida Continua, que fala claramente desse processo. E ela pode ir lendo a obra, e se você não leu, está até lendo junto com ela, e aí dentro desse processo está trocando, falando e transmitindo informações para ela. Então, dentro da doutrina espírita existem muitos dados, muitas informações que você pode estar naturalmente explicando essas questões para sua amiga, utilizando as bases da doutrina, não é, Marcos? Morte, né, de pessoas queridas, pessoas próximas, no caso que você relata, né, tua amiga e a mãe viviam juntas, moravam juntas, então a ligação, o amor, a necessidade da outra pessoa é muito intenso. E o mês e pouco, né, do falecimento é um tempo muito curto. Naturalmente, para nós criarmos fantasias em nossas mentes, para nos satisfazer, para ficarmos mais calmos, em estar enxergando o ente querido dentro da casa, como costumávamos enxergar, que foi o que o César comentou, é plenamente normal. Se você tiver condições, se sua amiga tiver condições, ela ir conversar um pouquinho com o psicólogo, tudo o que está passando na vida dela, um terapeuta, falar o que está passando, e convida para ir no centro espírita. Bate um papo com ela, fala, vamos conversar um pouquinho no centro espírita para ver se realmente o que você está vendo é a sua mãe, vamos lá no centro espírita. Ela aproveita, faz um tratamento, recebe doações de amor, recebe doações de paz, enquanto está ouvindo uma palestra, está ali recebendo um passe. Isso ajuda a amenizar a dor, ajuda a amenizar o impacto da separação da pessoa, né, da pessoa amada, através do falecimento. Então, se você tiver a oportunidade, convide-a para ir no centro espírita, bater um papo, ouvir uma palestra, tomar um passe, fazer um tratamentinho para sentir mais suave. E vai ter aí uns 2, 3 meses em que ela vai ficar extremamente sensível, é natural ter uma depressão durante um certo tempo, mas se você puder também convidá-la a conversar com um psicólogo, com um terapeuta, para aliviar um pouco toda essa carga, toda essa dor, faz muito bem. Muito bem, na continuidade, temos mais alguém aí, Marcos, enquanto não vem algum telefonema? Nós temos a nossa amiga Arlete, que está mandando um oi para a gente. Por enquanto não temos uma outra questão. Só a nossa amiga Arlete lá do Havaí. Arlete, a nossa sim, amiga lá do Havaí, né? ela está mandando... Então, quando saiu o certeza, o espírito da mãe dela. Não. Então, não. Ok, a nossa amiga lá do Havaí está mostrando para nós ali que está... ela está mandando uma pergunta, Arlete. Ela está ouvindo a gente então, ao vivo, então ela está perguntando, o que é interessante, então, não necessariamente é a mãe em espírito que está lá na casa dela. Então, como saber com certeza se é ou não a mãe dela em espírito lá na casa dela? Se é uma projeção da mente dela ou se é realmente a mãe dela em espírito frequentando ali a casa dela? Olha, Arlete, dentro dessas condições, o melhor que ela tem que fazer nesse momento é estar orando e vibrando pela mãe, para que a mãe possa estar em paz e tranquila no mundo espiritual. A partir do momento que ela busca na prece se equilibrar e se harmonizar em si, os dois fatores naturalmente serão trabalhados, porque aí, se for imagens, o cérebro dela vai entrar em harmonia, vai entrar em tranquilidade e esse circuito vai estar fechando-se. Se for a mãe, naturalmente, através da prece, do carinho, ela vai estar podendo naturalmente, digamos assim, socorrer e esclarecer a mãe da situação dela. Nós temos que ir para o nosso intervalo, já já nós voltamos e continuamos com o nosso programa Pronto Atendimento. Até já! Desculpe, é que nós vimos o sinal de 1 minuto ali, eu cometi um engano. Gente, me perdão, tá? Muito bem. Continuando, mais alguém, Marcos?
Temos uma pergunta aqui de um amigo nosso sobre a questão do cego, né? De estar cego fisicamente. Ele fala, então eu enxergo através do sonho, ok, mas eu enxergo pessoas encarnadas que eu estou convivendo no dia a dia, o que eu enxergo, né? No caso, eu estando cego e no sonho eu estou enxergando. Vê bem, quando você está no mundo espiritual desdobrado e você está enxergando, você está vendo, o que você vai estar vendo? Você vai estar vendo o mundo espiritual, a circunstância do meio que você está no mundo espiritual, mas você também vai estar enxergando o mundo de encarnados, porque as duas coisas estão interligadas dentro do mesmo ambiente vibratório, né? Então, assim, mas se você estiver, digamos assim, dentro de um processo, primeiro assim, você falou assim, eu vou estar enxergando pessoas encarnadas que eu conheço. As pessoas encarnadas que ele conhece hoje, ele não tem imagem delas. Se ele não tem imagens dela, então ele não tem registro também no céu do perispiritual dessas pessoas. Mas ele poderá estar dormindo dentro da casa dele, e desdobrado do sono, está vendo os familiares no ambiente, desdobrado do sono ou em momento de vigília. Pode acontecer, porque ele está em plenitude no mundo espiritual, enxergando com o campo perispiritual, enxergando, digamos assim, com os atributos do espírito, né? Porque quando nós estamos no mundo espiritual, desencarnados, a nossa capacidade de percepção, de enxergar, por exemplo, nós enxergamos com todo o corpo perispiritual, não só com os olhos perispirituais, né? É lógico que isso depende do estágio de evolução de cada espírito, né? O espírito mais grosseiro, mas ainda numa escala muito vinculada ao mundo da matéria, é lógico que ele vai estar condicionado de ter a sensação e a percepção visual através dos olhos. É isso que acontece, não é, Marcos? E nós temos que lembrar o quê? Estamos encarnados, logo estamos em vigília. Quem tenta processar todo esse monte de informação é o cérebro físico. Então, para muitos de nós, aquilo que eu vi quando desdobraram do corpo através do sonho, eu faço muita confusão. Eu não consigo trazer tudo isso do cérebro perispiritual para o cérebro físico. Então, como eu trago lacunas, né, eu trago algumas imagens e um monte de buracos, o cérebro físico vai tentar montar com um monte de imagens do que eu vi na semana, do que eu vi em TV, do que eu li, do que eu pensei, para tentar dar uma sequência lógica no sonho. Então, muitas vezes, até ter o que uma a gente resposta, lembra, né? É um pouco estranho. Tem gente que lembra com plena lucidez, aí tranquilo. E, fatalmente, eu poderia enxergar pessoas encarnadas ou não, que são do meu convívio do dia a dia, e também espíritos que são do meu convívio do dia a dia e que não estão encarnados. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde, César. Oi, quem está falando? Valdivino de Goiânia, já falei várias vezes com vocês. Oi, jovem, faz tempo que nós nos falamos. Como é que está você? Aí, escutando o assunto de vocês, eu não enxergo e no meu sonho eu vejo, né? Uhum. E aí eu sou o seguinte, cada pessoa tem sua individualidade, né? Certo. Eu não gosto muito de incorporação, não. Quando eu vejo uma incorporação, eu escuto a palavra bonita, mas eu não sou muito de ficar com nhenhenhê, não. Uhum. Aí eu sonhei com a minha avó, vi ela direitinho socorrendo a minha tia, né? E aí eu senti um abraço dela tão gostoso, coisa que eu jamais faria num centro, alguma coisa assim, é que eu não gosto desse estoque, não. Uhum. Mas é a individualidade minha, né? Certo. Aí eu tava escutando vocês pensando, como eu tô falando, eu não enxergo na matéria, mas quando nos meus sonhos eu vejo os meus parentes, a minha tia e irmã da minha mãe, que a minha mãe tá com 88 anos, eu vi ela visitando nós. Agora eu vou contar outra história para vocês, porque às vezes eu me dou por sabichão, né? Então eu tô com a namorada há mais de 5 anos e eu resolvi subir uma montanha simbólica com ela porque eu queria apressar o casamento, né? Aí falei, nós estamos em cima da montanha. Olhando lá para baixo, todo mundo só vê o próprio umbigo, seus problemas, e não vê o problema das outras pessoas e não olha para cima. Uhum. Nós estamos aqui em cima, nós vemos eles com o sofrimento deles e podemos olhar para cima, né? Aí falei para ela, imagina daqui 20 anos, se você está casada comigo ou se você está solitário e seus parentes tudo casados, até o sobrinho mais novo. Eu pensei que eu estava vendo, mas na verdade eu já tinha outro namorado e eu estava bancando o sabichão. Uhum. Aí eu ri de mim mesmo. Ok, amigo. Obrigado e só um desabafo. Hoje eu tô meio triste. Tá ok. Foi um prazer atender você e fique bem aí, tá bom? Um grande abraço para você aí em Goiânia
E nesse momento, então, nós estamos indo para o nosso intervalo, já nós voltamos, e aí nós comentamos um pouco sobre a fala do nosso companheiro lá de Goiânia. Até já! Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Voltando e continuando com o nosso programa Pronto Atendimento, nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2018, aqui é César Carvalho, hoje na companhia de Marcos Cassela, e portanto não temos a companhia feminina, né, que torna o programa mais leve, mais suave da nossa mais amiga, bonito, né, da nossa querida Guiomar. Nossa querida Guiomar, e nem a presença amorosa do nosso companheiro Paulo América que dos também Reis. Faz falta, sim. Muito bem, mas é muito bom estar aqui conversando, respondendo para vocês, lembrando que nós estamos ao vivo, 0800 979 5011, esse é o telefone do ouvinte, e temos o nosso WhatsApp, Nosso né, WhatsApp 98-575-9580, 11 prefixo São Paulo, 98-575-9580. E temos também os canais de acesso, Facebook e YouTube. Inclusive, né, uma questão anterior que nós falamos, ela veio pelo Facebook. E temos mais uma aqui do Facebook, da Célia Cristina. Como a doutrina espírita explica cada vez mais o nascimento de crianças com a síndrome de Asperger, que seria um autismo mais leve. Um abraço a todos. Minha cara amiga, cada um de nós traz
as consequências das vivências passadas em nós, né? Os Espíritos dizem assim para nós: o teu passado está no teu presente, e o teu presente vai estar no teu futuro. Nós estamos vivendo um momento do mundo que se chama de transição planetária, ou de transformação planetária, que você pode estar pesquisando lá no capítulo 18 da Gênesis. Tá? Então, em função dessa transição planetária, que o planeta Terra está indo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, a Terra então está evoluindo e ela está mudando de frequência vibratória. Para que nós possamos continuar na Terra, nós temos que ter a mesma frequência vibratória que a Terra tem. Senão nós somos convidados não, nós somos alocados em um outro planeta, onde nós temos compatibilidade para poder viver naquele ambiente espiritual ali. Devido a isso, então, segundo a mensagem de Bezerra e fala de outros espíritos, houve uma ordem geral no mundo espiritual de que todo mundo que estava acomodado na sua zona de conforto tem que reencarnar. Então nós estamos tendo muitas reencarnações, uma boa parcela dessas reencarnações são chamadas reencarnações compulsórias, e portanto aí nós estamos vendo aumentar de uma forma bastante exponencial a reencarnação de espírito, trazendo diversos tipos de comportamento. Esse que você falou, dessa síndrome de Asperger, né, está muito presente. Ontem mesmo eu estava escutando um especialista falar sobre esse assunto na rádio da USP, né, dizendo que e como se manifesta. Então, as necessidades dos espíritos estão manifestas nas suas encarnações. E como aumentou exponencialmente os processos reencarnatórios, e como já disse antes, dentro dessa questão da transição planetária, e uma boa parcela são reencarnações compulsórias, é que nós estamos vendo essa diversidade de apresentação de quadros, de síndromes, e também essa enorme diversidade de comportamentos que os seres humanos estão tendo aqui. Tudo isso está ligado naturalmente sob a coordenação das leis divinas, a lei de causa e efeito que monitora todo o nosso processo de evolução. Então, tudo isso está naturalmente vinculado à transição e vinculado a necessidades nossas, quanto almas que trazemos para cá, todo esse processo, não é, Marcos? E o que fazer nessa situação? Amar seja um conhecido, seja um familiar, seja um filho, seja um irmão, com todo o amor, com todo o carinho, dar-lhe toda a atenção, né, ter a maior compreensão para com ele, interagir com ele o tempo inteiro, porque estamos vendo, né, como o César comentou, cada vez mais a pressão aumentando, né, sobre os encarnados devido a esse momento nosso de transição planetária, espíritos que em vidas anteriores, né, usaram de sua inteligência nem sempre para fins positivos, muitas vezes causando alguns delitos ou graves delitos, e como hoje eu sofro as consequências do meu ontem, né, no processo de autismo eu começo a ficar um pouco mais refreado na minha forma de expansividade, na minha forma de interação com os demais, para com isso eu me preservar de me comprometer mais e preservar também de comprometer a outros. Mas eu necessito de amor, eu necessito de carinho, eu necessito de interação, se possível de escolas especializadas, apesar do custo, mas isso é para o meu bem, é para o meu avanço, o meu crescimento. E diga-se, dentro desse conceito, que cada vez mais hoje o sistema educacional é de inclusão. Essas crianças que antes ficavam isoladas em salas só específicas, agora não, eles estão sendo todos inclusos dentro de salas normais com crianças para poder estar crescendo a evolução. Nesse momento dessas questões tão mais complexas que nós estamos tendo no mundo, eu digo para você que o Espiritismo, nesse momento, é uma doutrina, uma filosofia e, portanto, uma ciência que tem uma capacidade enorme de acolher estas almas e, no acolhimento, cuidar dessas almas, auxiliar essas almas dentro desse seu processo de necessidade. Lá na nossa evangelização infantil da nossa casa, do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, que é no Tatuapé, nós temos vários casos de criança com necessidades especiais, e é muito interessante, né? Eu e o Marcos trabalhamos juntos no atendimento dessas crianças, no tratamento espiritual, como elas chegam e depois de um período de tratamento e estar na evangelização, como elas estão totalmente diferentes. É muito interessante. Então nós verificamos aí o quanto o acolhimento espiritual e a terapia espiritual através do passe, do tratamento, da inclusão com outras crianças, da vivência ali,
trabalhe intensamente essas necessidades e leve esses espíritos para um outro estágio, digamos assim, das suas emoções, do seu psiquismo. E o que é muito importante, o Espiritismo hoje tem total condição de acolher a família, orientar a família, esclarecer a família através do conhecimento do porquê daquela vivência e das necessidades dessa vivência. Então nós temos aí um conjunto de alavancamento de assistências que ajuda em muito o ser que traz a síndrome e ajuda em muito a família que está acolhendo esse ser junto a eles. E vamos lá, mais questões do WhatsApp. Oi meninos, tudo bem? É a nossa companheira Laíde Ana Silva do Tucuruvi. Como podemos manter os nossos pensamentos positivos sempre, sem baixar o nosso padrão vibratório? Amiga Laíde, nesse momento do mundo e nosso estágio de evolução, é extremamente difícil manter sempre uma frequência de pensamentos harmoniosos. Por quê? Nós estamos sendo bombardeados a todo momento com uma série de informações. Informações visuais que nós estamos vendo na rua, pode ser um acidente, informações através da mídia televisiva, falada, escrita. Hoje nós temos aí o famoso celular, o WhatsApp, ou seja, Facebook, nós recebemos, nós somos bombardeados com a quantidade enorme de informações. Mas Jesus já lá atrás já dizia claramente para nós, vigiai, orai para resistir às tentações que está em nós. Então assim, como é que você começa o seu dia? Você começa o seu dia levantando naturalmente, cuidando da sua higiene, vendo a roupa que você vai usar, se preparando para o trabalho do lar ou vai sair? Ou você começa o seu dia pegando o evangelho, abrindo, dando uma lida no texto que sai, e aí a prece para buscar um mundo espiritual superior, dialogar com o mundo maior, dialogar com Deus. Se você faz isso, você já está começando o seu dia se colocando numa postura superior em termos vibracionais, em termos psíquicos e emocionais. Então você vai estar melhor preparada para lidar com as questões do dia. Se em determinado momento do dia você é impactado com essas situações ou com algum momento de vivência que você está tendo, o que nós podemos fazer? Buscar novamente na prece o respaldo para ligar-nos com o mundo espiritual superior. Na constância desse exercício de prece, de iniciar o dia, de encerrar o dia, eu vou naturalmente desenvolvendo em mim capacidades vibracionais superiores, portanto eu vou desenvolvendo capacidades anímicas de alma superiores em mim. E desta maneira eu vou ficando mais tempo numa frequência positiva e harmoniosa. E aí entra uma questão muito importante. Eu vou estar naturalmente selecionando o que eu quero ver, o que eu quero ouvir e o que eu quero conversar. Chega no WhatsApp para a gente uma série de informações e de imagens extremamente desnecessárias. Olha, eu deleto, não mando para frente. Se eu começo a ver algo que não me interessa, eu já paro, deleto, jogo no lixo. Então eu tenho que ser seletivo com aquilo que eu estou me alimentando, psiquicamente, espiritualmente e emocionalmente, da mesma maneira que eu seleciono o meu alimento para o meu corpo físico. Então, eu tenho o poder disso na minha mão, no meu dedo. É a mesma coisa, eu estou assistindo um jornal, começa naquele jornal lá, uma série de informações que eu não tenho necessidade de ver aquelas imagens, eu posso mudar de canal. Alguém chega a conversar comigo, algum assunto que não me interessa, eu vou escutar e dizer, muito obrigado, até logo, passa bem. Eu tenho que ser seletivo comigo mesmo. Assim fazendo, né, Marcos? Eu vou estar desenvolvendo melhores estados psíquicos e emocionais e, portanto, espirituais e equilibrado. Com toda certeza, César. E para todos nós ouvintes, né? Apesar de a gente estar respondendo a questão da Laíde, mas isso vale para todos nós. Muitas vezes eu estou no grupo de família, no grupo de amigos, e às vezes começa uma conversa meio sem pé nem cabeça, ou uma conversa para falar mal de alguém, ou uma conversa que você sabe que vai terminar em atrito. Eu já adoto a seguinte prática. Gente, vamos mudar o rumo dessa prosa porque ela não tem utilidade. Então, sempre que chega uma fofoca, chega uma conversa meio ácida, eu já, como o César comentou, corto já na nascente. Vamos mudar o rumo da prosa porque não tem utilidade. E se o pessoal continuar insistindo, eu saio daquele grupinho e vou procurar fazer outra coisa, porque não vale a pena a gente gastar energia com coisas inúteis. E, claro, o Evangelho de Jesus
é o guia seguro para uma vida feliz. Antes de dormir, ler um trechinho do Evangelho, refletir sobre ele. Para dormir, pensando sobre aquele trecho do Evangelho, fatalmente eu terei uma noite de descanso e amanhecerei com respostas sobre aquele trecho que eu li. Preparar o meu dia lendo o Evangelho para me fortalecer. No momento de crise, no trabalho, na família, no dia a dia normal, leio um outro pequeno trecho do Evangelho para refletir sobre o que está me acontecendo naquela hora. Usemos o Evangelho. Busquemos introduzir, introjetar o Evangelho em nosso dia a dia, em nossa vida. E fatalmente, suportaremos mais os embates da vida, veremos sempre luz no fim do túnel, que não é a locomotiva, e sim a iluminação para a gente sair do buraco, e ali vamos crescer e ser mais felizes. E assim, eu construo no meu cérebro os caminhos através da minha maneira de pensar. É lógico que o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma reconfiguração do meu cérebro, porque eu estou mudando a minha forma de pensar, a minha forma de raciocinar. Eu estou construindo novos caminhos. E ao construir novos caminhos, naturalmente os caminhos velhos, eles vão sendo paulatinamente deletados da minha condição cerebral. Eu já tomei a liberdade de falar para a pessoa amiga que insistentemente me mandava algumas coisas através do WhatsApp, eu pedi, por gentileza, eu não quero mais este tipo de mensagem. Então não mande para mim. Ele mandou mais uma vez, eu falei, nós já conversamos, eu pedi, se você insistir em mandar, eu vou deletar o seu celular, porque eu não quero esse tipo de mensagem a mim. Nós também temos que ter essa atitude saneadora em nós. Sim. Mas alguém seletivos, aí, né? Sim? Sim, nós temos uma questão boa aqui, que deve acontecer para muitas pessoas. Vê através? Essa aqui é do WhatsApp. Boa tarde, queridos amigos. É da Marlene de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Marlene de Uberlândia, Minas Gerais. Boa tarde, queridos amigos. Eu tive 9 irmãos. Pai e mãe, só que hoje estão todos desencarnados, os 9 irmãos e o pai e a mãe. Porém, eu nunca sonhei com nenhum deles. Por que será que eu nunca sonhei com nenhum deles? Amiga Marlene, todos nós sonhamos. O sonho é algo inerente a nós. Os especialistas da área do sonho dizem assim, se uma pessoa ficar sem sonhar, ela corre sérios riscos psíquicos e pode às vezes até desencarnar. Então significa que você sonha. O fato de você não estar lembrando não quer dizer que não esteja sonhando. Agora, se você não está se lembrando dentro desse processo, é porque nesse momento talvez não é significativo para você nesse instante estar tendo essas recordações, mas que com certeza você sonha. E assim, tantos irmãos, é natural que você tenha contato com eles no mundo dos espíritos. Agora, não está tendo? Você está tranquila, está em paz? Ótimo, continua em paz, continua tranquila. Se em algum momento houver alguma necessidade, com certeza você vai estar recordando desta relação e aí tranquilamente lidar também com ela. Não se preocupe não. Se não está sonhando, é porque tudo está muito tranquilo do outro lado no mundo espiritual, né, Marcos? Perfeitamente, César, com toda certeza. E uma sugestão, se você aceitar, né? Procure, antes de dormir, como nós falamos agora há pouquinho, leia um trechinho do Evangelho. Primeiro para você sintonizar com os bons espíritos e refletir sempre sobre as orientações de Jesus. Converse com o seu mentor antes de dormir. Mentor é o tradicional anjo da guarda, aquele espírito que te acompanha, nos acompanha, né, durante toda a nossa encarnação. Converse com ele, meu amigo, puxa, eu gostaria, né, de encontrar aqui, né, os meus familiares, né, durante o sonho e trazer alguma lembrança. Pode ser que um belo dia você amanheça, ou mesmo durante o dia, você sinta ali uma lembrança gostosa de um irmão, de uma irmã, do teu pai, da tua mãe, como se você estivesse recebendo um abraço, um carinho, uma fala de confiança. Você vai perceber que este contato existe, apesar da gente não prestar atenção e na maioria das vezes a gente não se lembrar do sonho, mas existe. Faça essa experiência, Evangelho, converse com o seu mentor e peça a ele que de alguma forma consiga registrar em você algo para quando você amanhecer você se sentir mais feliz de ter conversado, né, de ter a lembrança de ter estado junto com entes queridos. E aí, Marlene, também entra uma outra questão, né? A questão, como foi a sua relação com todos esses irmãos? Porque o contato no mundo espiritual vai refletir também a condição de relação aqui, né? Porque a pessoa desencarna que eu me tornei um super espírito, algo bondoso, maravilhoso, enfim. Eu desencarno como eu sou quando encarnado, né? Exatamente. Vou com os mesmos vícios então, dentro desse processo, existem situações que não estou dizendo que é a sua situação, estou falando como registro para entender. Sim. Que existem
situações em que o plano espiritual até evita os contatos para não causar impactos tanto no encarnado quanto no desencarnado, para não interferir, porque desencarnei e eu continuo no mundo espiritual elaborando e trabalhando no meu processo de evolução, da mesma forma que você está aqui e continua encarnado elaborando. Então existem essas variantes que nós às vezes precisamos estar prestando atenção. E até você perguntar, nesse momento, para que seria interessante eu estar sonhando com alguém da minha família para me trazer o quê? Do que eu estaria necessitando por parte deles? Temos uma questão aqui, né, é da nossa companheira... Sandra Nogueira, da Vila Rica, São Paulo. Minha filha está muito depressiva, angustiada, e ela sai do corpo, né? Ela faz desdobramento a qualquer momento. Fica paralisada e até já ficou sem voz. Faz terapias, melhora, mas logo depois volta, né? E aí só fica triste. O que ela pode fazer, né? Eu estou muito preocupada, né? Porque é minha filha. E aí ela faz um comentário, ela já está passando no psicólogo, ou seja, ela faz tratamento, né, com psicólogo, trabalhava numa casa espiritual, só que ela não teve paciência na casa espiritual de fazer os tratamentos que foram orientados para ela fazer na casa, né? Ela se afastou porque ela não teve paciência de fazer. O que eu posso fazer para minha filha? Qual o nome da nossa amiga? É a Sandra Nogueira, de Vila Rica, em São Paulo. Bem, Sandra, o que você pode fazer? Eu acho que sentar e dialogar com essa filha. Ela está depressiva? Deve existir situações, causas que levou ela à depressão. Eu acho que você deveria sentar com ela, dialogar com ela e mostrar para ela o momento que ela estava na casa espírita e o momento que ela está vivendo agora. Com certeza ela vai encontrar diferenças, porque se ela estava na casa espírita fazendo tratamento espiritual, vivenciando lá, eu acredito que naquele período de tempo ela estava melhor do que está agora. O que você falou é que ela não teve paciência de, digamos assim, persistir no tratamento espiritual para poder estar alavancando a melhora. Então, eu acho que ela deveria voltar, sim, para a casa espírita. E você disse aí, por exemplo, que ela tinha atividade dentro da casa espírita. Que tipo de atividade? Era atividade mediúnica? Se, nesse momento, ela não está mais na atividade mediúnica, acabou potencializando esses quadros a não atividade, porque a atividade mediúnica também me traz equilíbrio, me traz harmonia em mim, ok? Ela está fazendo a terapia, mas que linha de raciocínio essa terapia está seguindo? Lidando com ela dentro desse processo. Outra coisa, ela está tendo acompanhamento psiquiátrico, porque dentro do campo da depressão, ela necessita de tomar remédios. Esses remédios serão reguladores da química orgânica, serão remédios que irá trabalhar também a questão da regulagem dos humores dela e tudo mais. Mas nesse momento, pelo que você está falando, desdobramento a qualquer instante, e havendo esses travamentos que ela está apresentando, eu recomendo você dialogar com ela, sentar com ela e levá-la de volta para a casa espírita. Se ela tiver resistência, e pode ser, nós estamos afirmando, pode ser que nesse momento da vivência dela e desse quadro, ela tenha algumas companhias espirituais que possa estar potencializando os quadros psíquicos e emocionais dela, e portanto os espirituais. E possivelmente, se houver essas relações, esses espíritos não vão querer que ela esteja na casa espírita, porque eles veem lá o tratamento espiritual que vai tirar ela da relação com eles. E aí talvez eles potencializem o comportamento, ou talvez eles já tenham conseguido trabalhar nela e retirado ela dentro da casa. Estou falando em teoria e hipótese do que possa acontecer. Sim. Então nós recomendamos continuar com a terapia, sim, buscar o médico psiquiátrico para ver que tipo de remédio que ela precisa tomar, se é que ela não está tomando, e voltar para a casa espírita também como um elemento agregador de tratamento para ela, né, Marcos? Sem sombra de dúvida. A casa espírita é necessário que ela frequente, porque ela já frequentava, então ali auxilia muito tudo que há à nossa volta. E claro, não dá nem o que discutir com relação à psicologia, com relação à psicoterapia, com relação à psiquiatria. É necessário para combater. Se eu estou depressivo, eu preciso de remédios para ajudar a levantar um pouco mais, né, o meu ânimo, ajudar a melhorar as minhas relações sinápticas para que eu tenha mais objetividade, para que eu tenha um pouco mais de alegria no meu dia a dia. E a casa espírita vai lidar com minhas necessidades, pelo que você relata aqui. Ela frequentava
leve-a de volta. Esforce-se, leve-a de volta. Ela não está bem e precisa de ajuda. Muito bem. Nessa área da psíquica emocional, dos quadros psiquiátricos, hoje a doutrina espírita tem plena condição de estar colhendo. Na nossa Casa de Paz e Amor, nós estamos num trabalho específico para essas áreas. Sim. Muito bem. Hora de nós despedirmos, porque estamos sendo convidados a encerrar o nosso programa. Time is over. Caro ouvinte, caro internauta, caro amigo, como sempre um prazer estar aqui, podendo falar de vida, de Jesus, de Espiritismo. Até semana que vem, uma excelente semana a todos, muita paz. A equipe técnica que nos assessorou, a nossa gratidão por estar conosco. Caros ouvintes, internautas e telespectadores, a nossa gratidão de estarmos juntos com você através desses veículos de comunicação e conseguindo alcançá-lo com as nossas respostas. Se houver dúvidas, por favor, retorne para estar falando conosco. E até a próxima segunda-feira, quando aqui estaremos com o nosso programa Pronto Atendimento. Até lá.